Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética. No vídeo devocional de hoje eu quero falar sobre Jesus, o qual existe e subsiste antes de tudo acontecer. Aquele que é e aquele que será. E o mais assustador é que todas as coisas que existem subsistem nele. Jesus é a convergência, é o ponto de encontro entre as realidades espirituais e as realidades naturais. Todas as necessidades da terra convergem e se encontram em todas as fontes de suprimento e provisão celestiais. E o vértice dessa conexão entre suprimento divino e necessidade terrena se chama Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Hoje o texto é Colossenses capítulo 1. Versículo 3 em diante, palavra de Deus que diz assim, graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos a respeito da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes uns para com os outros, todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade e pela pregação do Evangelho, das boas novas, que já chegou até vocês, como também está sendo pregada, anunciada, proclamada em todo o mundo conhecido daquela época, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que o vistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. O que nos leva a proclamar o Evangelho, a amar o próximo, a nos relacionar em amor, a ter fé em um futuro melhor, em uma vida eterna, em uma vida espiritual com Deus sem dor ou sem sofrimento. Ora, é a esperança. E é exatamente essa esperança a introdução do capítulo 1 de Colossenses, onde ele elogia a prática do amor, a prática do relacionamento interpessoal entre os irmãos de Colossenses. E ele fala que essa boa nova, que esse evangelho, entre eles está muito bem fundamentado, muito bem manifesto, e que está se tornando conhecida por toda a terra, por todo o mundo. Ele não está dizendo aqui que você tem que parar de evangelizar e pregar, ele não está dizendo aqui que a tarefa da grande comissão já está concluída. Quando ele fala que o evangelho, a boa nova, está sendo proclamada a todo mundo, é todo o mundo conhecido de Paulo, naquela época, naquele tempo, naquela limitação geográfica, que os homens tinham acesso à literatura, à informação e a rotas comerciais de trânsito, de navegabilidade. Mas ele fala sobre como esta palavra, este evangelho, esta boa nova, este amor, fé e esperança estão sendo multiplicados, esparramados, semeados pelo mundo antigo. Versículo seguinte, o 7. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar a respeito de vós e de pedir a Deus que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu não sei qual é o fragmento de luz e de revelação que você tem da Bíblia, tem do mundo espiritual, tem da pessoa e do ministério do Espírito Santo. Não sei qual é o entendimento e o conhecimento que você tem e desfruta do Pai pela fé em Cristo Jesus. Mas existem níveis de glória, níveis de revelação, níveis de intimidade, protocolos de comunhão e de relacionamento totalmente diferentes entre os religiosos, entre os servos de Deus, entre os amigos de Deus e entre os filhos de Deus, recém-convertidos ou os filhos de Deus maduros, que estão habilitados pelo Pai a manifestar poder e glória e pôr em liberdade toda a criação que geme, que sofre com dores de parto, olhando para mim e para você. Eu não sei em que momento você está, mas a oração do apóstolo Paulo é que eles cresçam nesse conhecimento de Deus.
Experimentar a Deus, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. É a chave do evangelismo maduro, do discipulado profético, cheio de glória, cheio de graça, cheio de unção. Este personagem, Epáfras, ele é um apóstolo. Não é um apóstolo do Cordeiro, daquele grupo de 12, onde Judas se suicida e Matias é lançado à sorte para substituí-lo. Não. Não é um daqueles apóstolos cujos nomes estão nas 12 portas da Nova Jerusalém que João viu em Apocalipse. Não. Ele não é um apóstolo do Cordeiro, ele é um apóstolo para o corpo de Cristo, assim como Barnabé é um apóstolo, assim como Silas é um apóstolo, assim como Troade é um apóstolo, assim como Paulo é um apóstolo. Esse cara, que faz parte da equipe apostólica de Paulo, foi comissionado, foi enviado para discipular, para fundamentar, para doutrinar, para forjar e comunicar o caráter de Cristo aos colossenses. E parece que esse irmão foi muito bem sucedido na sua tarefa de fundamentar a fé deles, ao ponto do amor, da esperança estar se multiplicando e se espalhando por Colosso. E agora Paulo está testificando isso na sua carta. Versículo 11, ainda do capítulo 1 de Colossenses. Fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Eu e você somos duas carniças miseráveis, pecadoras, que não servimos para nada, a não ser para o fogo do inferno. Ponto. Eu e você, no nosso moralismo, na nossa evolução espiritual e moral, pessoal e individual, não conseguimos chegar ao ideal divino. Mas existe um crescimento, existe uma evolução de joelhos dobrados aos pés da cruz, pela fé, no poder de Cristo que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Essa dinâmica de fé faz com que algo mude, com que algo transforme, com que algo se expanda, com que algo melhore, com que algo se aperfeiçoe. E ele está dizendo que o Pai teve que nos fazer idôneos, para que uma vez ele tenha dado um decreto pela fé em Jesus, então nós possamos nos tornar passíveis de comunhão com Ele. Porque era impossível para o Pai ter comunhão comigo e com você por causa do nosso pecado. Então o Pai nos fez agradáveis, o Pai nos fez aptos para receber e ter comunhão com Ele. Baseado no quê? Na nossa justiça? No nosso moralismo? Não. Baseado na fé do sangue derramado na cruz do Calvário. É essa experiência de fé em Jesus que nos torna idôneos para ter participação na herança da luz, na herança dos filhos de Deus na luz, na herança dos santos na luz. Esse poder, essa glória está ao alcance de todo aquele que se rende a Jesus e o recebe. Versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho do amor, em quem temos a plena redenção pela fé no seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então é essa experiência de fé que nos transporta, nos remove, nos arranca do império das trevas e nos leva para o império da luz. E agora somos filhos da luz. E isso faz com que nós nos tornemos idôneos. Isso faz com que nós nos tornemos livre acesso ao Pai. Possamos ter comunhão com a herança dos filhos da luz. Possamos ter acesso à luz que sai do rosto de Deus, ainda que em fragmentos, não na sua totalidade. Versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, as que estão no céu, na terra, as coisas visíveis, as invisíveis, sejam elas tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Porque ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele quem? Jesus, o Messias, o Hamashia, o filho mais velho, o primogênito, o unigênito, o meu irmão, o teu irmão, o nosso modelo de fé. Jesus, o nosso Salvador, o nosso Quírios, o nosso Senhor, o nosso
modelo e referencial de fé a ser reproduzido. Veja que muitos querem falar de batalha espiritual nos dias de hoje, falando sobre principados e potestades. Cara, isso é uma revelação que Deus trouxe ao corpo de Cristo nos anos 70, nos anos 80, tomou dimensão nos anos 90, e se você ainda está atrasado em relação a isso, a coisa está feia, porque o que Deus está fazendo no século XXI, nos anos 2000, 2010, 2015, 2020, é guerra contra os tronos de iniquidade. A teologia de tronos é muito superior à teologia de principados e potestades. Tem uma narrativa e uma relação hierárquica aqui de níveis da maldade. E assim como existem tronos de iniquidade das trevas, existem tronos de adoração, onde o Senhor é entronizado no reino da luz. Lembre-se que o diabo não inventa, não cria. Ele imita o que Deus fez para os filhos de Deus, para os filhos da luz, para o reino dos céus, e aí ele imita de uma forma demoníaca para o reino das trevas. Ele não criou um trono demoníaco de iniquidade, ele viu tronos de adoração, ele viu tronos do vivo Deus, e aí ele imita essa versão contrafactual demoníaca. Os tronos de iniquidade do zodíaco, os tronos de iniquidade nas constelações, os tronos de iniquidade em diversos aspectos de idolatria, feitiçaria, tronos regionais, onde existem vértices e corredores de demônios, corredores de energia pecaminosa que abre portais para trazer lixo do inferno à superfície da terra. Nada mais são do que uma imitação barata dos tronos de adoração ao vivo Deus, dos corredores de luz, dos corredores de unção, dos corredores dos vértices de homens e mulheres de Deus, levantando tronos de adoração ao vivo Deus em pontos estratégicos para que a escada de Jacó abra os céus, estabeleça a manifestação da glória, do poder dos anjos, querubins, serafins, arcanjos em determinados perímetros geográficos da terra, onde a igreja é fortalecida, onde a igreja é vivificada, onde a igreja vence por 1, 2 ou 3 gerações o avanço das trevas. Isso é uma teologia que muitos pastores são totalmente alienados e desconectos dela. Mas isso é uma experiência de adoração, de intercessão, de batalha espiritual infinitamente superior a falar de principados e potestades. O que é um fato, o que é verdade, o que deve ser ensinado, mas não é o que Deus está fazendo na nossa geração, nos nossos dias. As ferramentas de guerra atuais estão mais direcionadas aos tronos do que necessariamente aos principados e às potestades. Essas ferramentas foram dadas 20, 30 anos atrás. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, se arrependa, corra atrás e se atualize no espírito com o que Deus está fazendo para te equipar, para te instrumentalizar, para te dar ferramentas para esta estação de batalha dos fins dos dias, dos fins dos tempos. O fato é que o sangue de Jesus vivifica tudo em todos. E veja que o texto que nós estamos lendo, se comparado com o devocional de ontem, reafirma que Jesus ele é pré-existente, antes do mundo ser criado, que ele é antes de todas as coisas, que ele é a chave para vencer o império das trevas, que ele é o sangue que nos purifica e nos transporta do império do mal para o império da luz, que ele é o primogênito de toda a criação. Se em algum momento da eternidade passada ele se tornou o unigênito, ele ressuscita como primogênito. Porque nele foram criadas todas as coisas que existem nos céus e na terra, as coisas visíveis e invisíveis. Sejam anjos de Deus cheios de luz, sejam demônios do inferno que se rebelaram contra Deus. Mas tudo foi criado nele, para ele, por ele, e ele é o vértice de convergência entre as necessidades da terra e as fontes celestiais de suprimento divino. Ele é acima dos principados, das potestades, dos sistemas dominadores e opressores pecaminosos desse mundo. Ele é acima dos tronos. Se falarmos mais de tronos, você vai pensar nos querubins, nos serafins, onde o salmista narra que o Senhor, o Eterno, se assenta sobre um querubim, se assenta sobre um trono angelical, se assenta sobre um querubim e cavalga com as suas asas
Trono é um local onde o Senhor se assenta, o Senhor se entroniza, o Senhor se estabelece comunhão. Assim como existem tronos de querubins e serafins angelicais que estabelecem um perímetro de radiação de glória divina, aquilo que nós chamamos de avivamentos na história da igreja, existem também tronos de iniquidade, tronos de demônios, que são a imitação maligna para aquilo que o salmista descreve no Espírito, do reino de Deus, do reino da luz. Mas o importante é que pela fé no sangue derramado na cruz, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas que estão na terra e as que estão nos céus. Versículo 21. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundamentados e firmes da fé, e não vos moveres da esperança do evangelho que tendes ouvidos. Ou seja, você não perder a esperança do ensino bíblico que te foi fundamentado, que te foi doutrinado, o qual foi pregado a todas as criaturas que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Todas as criaturas do mundo conhecido de Paulo naquela época. Não são todas as criaturas, pois sabemos que a Bíblia, o Evangelho, não foi traduzido para todos os idiomas, para todas as línguas, para todos os povos, para todas as culturas. Sabemos que Deus tem um fator Melquisedeque, que se revela e se comunica a todos eles, mas quando Paulo usa essa hipérbole, ele está falando do mundo conhecido dele. Regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Cara, eu tenho uma dificuldade com essa conversa de igreja feito noiva. Eu acho que isso é uma neurose de gente que não lê a Bíblia. Para de chamar a igreja de noiva. Para de se relacionar com a igreja como sendo a noiva. Para de usar a parábola das 10 virgens, as 5 prudentes, as 5 loucas, para explicar a identidade da igreja. Para de pensar em igreja como aquela que vai se casar. A igreja não é noiva, a igreja ela é esposa. A igreja ela é ataviada. A igreja ela não deve ser chamada nesse relacionamento como noiva. A igreja ela é o corpo de Cristo. Está aqui em Colossenses capítulo 1, o corpo de Cristo. O resto das minhas aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Repita 1 trilhão de vezes e absorva isso. Igreja é o corpo de Cristo. Corpo de Cristo é a igreja. O que é a noiva? O que é a esposa? O que é que vem descendo dos céus e vai se casar com Jesus, o Messias? É a nova Jerusalém. Por um erro de um segmento da teologia que acha que a nova Jerusalém e a igreja são sinônimos, e não são, porque o evangelho da salvação e da graça é diferente do evangelho da glória de Cristo e da manifestação do reino, embora ambos tenham que ser ministrados, ensinados, fundamentados e proclamados hoje. A nova Jerusalém é a que vai se casar com Jesus. A igreja é o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça e nós somos os seus membros. Para de cantar essas abobrinhas confusas de igreja como noiva, porque está cheio de adorador incorporando o espírito feminino da noiva, quando na verdade Colossenses capítulo 1, verso 24 diz que o corpo de Cristo é a igreja, que a igreja é o corpo de Cristo. Versículo 26, para encerrarmos o capítulo 1 de Colossenses: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Poderíamos falar 3 dias dessa frase. Cristo em nós, a esperança da manifestação da glória
para que os gentios, para que os pagães, para que os povos oprimidos pelo diabo sejam postos em liberdade. Esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. O poder de Deus que opera em nós para a sua eficácia, para a sua eficiência, para que o seu poder seja posto em liberdade, em ação, em ativação, e toda a criação seja transformada. Pare de transferir para Deus a responsabilidade daquilo que Deus nos comissionou a fazermos no poder dele. É o poder dele que opera em nós, então a responsabilidade é nossa de nos levantarmos em maturidade, em santidade, em plena comunhão e liberarmos esse rio, liberarmos essa unção, liberarmos essa transformação, seja social, seja econômica, seja financeira, seja ideológica, seja no campo das ideias, seja contra a idolatria, seja destruindo e arrancando tronos de iniquidade demoníacas, ou edificando e levantando tronos e altares de adoração ao Deus vivo, fechando túneis do inferno por onde esses feiticeiros, magos, ocultistas, satanistas invocam os espíritos do lodo, do lixo para a superfície, ou seja, estabelecendo a escada de Jacó, quebrando a resistência cósmica do céu de bronze, dos ferrolhos de ferro, do segundo céu, estabelecendo uma conexão direta entre a sala do trono, o terceiro céu, o céu dos céus e a terra dos viventes, estabelecendo a escada de Jacó, um redemoinho de glória, um redemoinho de unção, um redemoinho de luz, um redemoinho de vida, por onde os anjos ministradores, os querubins, serafins, arcanjos, anjos de uma hierarquia superior àquela que você está acostumado a se relacionar, vão subir e vão descer, ministrando, provendo, curando, libertando, multiplicando os recursos financeiros, multiplicando a consciência e a expansão do espírito humano na violenta e profética comunhão com o Espírito Santo de Deus. Colossenses capítulo 1 pode ser comparado com a devocional de ontem, Hebreus capítulo 1, e prepare-se para o devocional de amanhã, Efésios capítulo 1. Vamos juntos unir nossos dons, nossos talentos, manifestar a glória do Senhor. Compartilhe o vídeo, comunique-o com seus amigos, aumente o número de inscritos do nosso canal, ajude-nos a divulgar o ministério, mas acima de tudo, mande o seu pedido de oração, envie pelo WhatsApp e sua oferta. São essas ofertas que nos permitem continuar produzindo esse material, dedicando tempo para isso, a orar, interceder, a jejuar, por todos aqueles que receberam no Espírito um comissionamento de se tornar associados, cooperadores, participantes da escola de ativação profética. Até o devocional de amanhã. Deus te abençoe, em nome de Jesus.